Faça a sua mente te obedecer e conquiste tudo. Sua mente não foi feita para te controlar, mas para obedecer à direção que Deus colocou em você. Você já se sentiu cansado de pensar demais e agir de menos? Como se sua mente estivesse no controle de tudo, acelerada, ansiosa, sabotando seus passos. A verdade é que muitos de nós vivemos dominados por uma mente indisciplinada, que nos convence de que não somos capazes, que nos trava com dúvidas e medos, mesmo quando o nosso coração quer avançar. E é aí que a chave se revela. Ou você comanda a sua mente com fé, ou ela vai te arrastar para longe dos seus sonhos. Neste vídeo, você vai entender como fazer a sua mente te obedecer. Vamos juntos descobrir como desenvolver uma mentalidade de fé, firmeza e direção. Vamos explorar verdades espirituais e práticas para destravar o seu foco, superar a autossabotagem e conquistar tudo aquilo que Deus já te prometeu. E tudo começa com um simples passo: renovar a mente pela palavra e assumir o controle com sabedoria e oração. Antes de mergulhar, peço com carinho: se essa mensagem tocar você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas que precisam ouvir o que Deus está prestes a falar aqui. Agora, respire fundo, abra o coração e prepare-se para mudar a forma como você pensa, age e vive. Vamos lá. A mente humana é o primeiro campo de batalha onde travamos nossas guerras mais silenciosas. Ela pode ser nosso maior inimigo ou nosso mais fiel aliado. É nela que as sementes da fé ou da dúvida são plantadas. Quando não treinamos nossa mente para obedecer à direção do Espírito, ela se torna rebelde, indisciplinada e facilmente manipulada pelas circunstâncias externas. Quantas vezes você já percebeu que sabia o que precisava fazer, mas simplesmente não conseguia sair do lugar? A mente te bloqueava, paralisava, colocava desculpas que pareciam verdades. Na Bíblia vemos que o apóstolo Paulo escreveu: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Romanos 12, 2. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma estratégia espiritual. Deus sabia que para vivermos sua vontade, precisávamos mudar a forma como pensamos. Nossa mente precisa ser conduzida à obediência de Cristo. Isso significa alinhar nossos pensamentos à verdade eterna e não aos sentimentos passageiros. A mente precisa ser educada pela fé, treinada com disciplina e direcionada com foco. Muitas pessoas vivem esperando por um milagre, mas continuam alimentando pensamentos que sabotam o próprio milagre. Elas oram pedindo vitória, mas continuam dizendo para si mesmas que não são capazes, que não têm sorte, que tudo é difícil demais. É como querer plantar uvas, mas semeando espinhos. Deus nos deu o poder da escolha, e isso inclui escolher quais pensamentos permitiremos permanecer na nossa mente. Pensar é semear, e a colheita é inevitável. Por isso a grande virada começa quando entendemos: nós temos autoridade sobre nossos pensamentos. A mente foi criada por Deus para ser um instrumento de execução dos nossos propósitos, e não um sabotador deles. Se você não impuser uma ordem com fé, ela continuará te puxando para baixo. Quando você diz: "Minha mente vai obedecer à minha fé e não ao meu medo", algo muda. O espírito começa a dominar a carne. O caos interno se acalma. O controle volta para suas mãos. A partir de hoje, você precisa se perguntar todos os dias: quem está no comando da minha mente? Suas emoções, seu passado, suas frustrações, ou a verdade que Deus diz sobre você? Está na hora de blindar seus pensamentos, vigiar o que entra, o que permanece e o que precisa ser expulso. A mente pode ser um templo ou uma prisão, e a chave está nas suas mãos. A mente humana é programável. Ela responde à repetição, às palavras e às imagens que você alimenta todos os dias. É por isso que muitos cristãos vivem derrotados, não porque lhes falta fé, mas porque repetem diariamente frases e pensamentos que contradizem a fé. Dizem: "Eu sou assim mesmo, nada dá certo para mim, eu não consigo mudar." E a mente, como um solo fértil, simplesmente obedece. Aquilo que você fala com frequência se transforma em uma crença, e crenças moldam comportamentos. Com o tempo, aquilo que era apenas um pensamento se torna um destino. Por isso,
Deus nos ensina a declarar sua palavra. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja que não é só o que pensamos que define nossa realidade. É o que falamos sobre aquilo que pensamos. Quando você começa a declarar, minha mente é disciplinada, eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho domínio próprio, mesmo que ainda não veja essa realidade, você está moldando sua mente para obedecer à sua nova direção. A fé não começa no visível. Ela começa no invisível e se materializa com o tempo. A palavra falada tem um efeito direto na mente subconsciente. Cada vez que você repete algo, sua mente registra como uma ordem. Por isso, se você vive dizendo que está cansado, que está derrotado, que nada muda, sua mente obedece e se conforma com essa instrução. Mas se você reprograma suas declarações diárias, mesmo que no início pareça estranho ou difícil, sua mente começará a se alinhar com essa nova frequência. Fé não é autoengano, é autogoverno espiritual. É você dizendo, eu sei quem sou em Cristo, e é isso que vai reger os meus pensamentos daqui para frente. É aqui que entra um princípio poderoso. Não espere sentir para declarar, declare até sentir. Se você esperar a motivação perfeita para mudar sua mente, ela nunca virá. Mas se você for fiel nas pequenas declarações diárias, no silêncio da sua casa, ao acordar ou antes de dormir, dizendo com fé aquilo que Deus diz sobre você, sua mente começará a responder. Aos poucos, os pensamentos vão se transformando, os sentimentos se reordenam, as ações começam a se alinhar. Deus honra o processo. A mente obedece à constância. Por isso, decida hoje criar um novo ciclo de repetições. Anote declarações baseadas na Bíblia e repita todos os dias com fé. Faça isso até que sua mente entenda. Quem manda aqui não é o medo, não é a preguiça, não é a dúvida, é a fé que vive em mim. E quando isso acontecer, você começará a ver milagres que antes pareciam impossíveis. Existe um erro que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas seguem sua mente como se ela fosse um mestre. Se a mente diz, hoje estou desanimado, elas obedecem. Se a mente diz, não vai dar certo, elas recuam. Mas essa não é a ordem natural das coisas segundo Deus. A mente não foi feita para liderar. Ela foi feita para servir ao seu propósito, a sua missão, a sua fé. Quando a mente lidera, ela se torna um tirano. Mas quando você coloca a mente para obedecer ao seu espírito, ela se torna uma serva fiel. Entenda, você não é sua mente. Você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Isso significa que sua mente faz parte da alma e deve ser treinada, renovada e moldada. Quando você não entende essa hierarquia, vive guiado pelos impulsos mentais, distrações, ansiedade e insegurança. Mas quando você alinha o espírito com a verdade de Deus e coloca a mente no seu lugar, você assume o controle da sua jornada. Não é fácil no começo, porque a mente vai resistir, mas com persistência, ela aprende a obedecer. A Bíblia é clara quando diz, levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10:5. Isso é um comando espiritual. Não se trata de reprimir pensamentos com força bruta, mas de realinhá-los com a verdade. Você vai pensar sim, vai sentir sim, mas a decisão final não pode ser da sua mente. Ela tem que vir de um espírito alinhado com Deus, com clareza de propósito. É assim que você vence o ciclo da procrastinação, da autossabotagem, do desânimo constante. E sabe o que é mais libertador? Quando você percebe que não precisa esperar vontade para fazer o que é certo, você age, e a vontade vem depois. Essa é uma das maiores chaves da maturidade emocional e espiritual. Não viver guiado pelo que sente, mas pelo que crê. A fé lidera, o espírito governa, a mente obedece. Essa é a estrutura que traz paz, produtividade, foco e resultado. Quando você vive assim, a ansiedade perde força. A dúvida enfraquece, porque agora quem está no comando é o seu espírito, e não mais sua mente desgovernada. Então, repita isso com fé. Minha mente é minha serva. Eu sou espírito, guiado por Deus, e meus pensamentos me obedecem.
Faça isso todos os dias e verá sua vida entrar em alinhamento. Onde havia confusão, virá clareza. Onde havia medo, virá direção. E onde antes havia estagnação, surgirá movimento com propósito. Você não terá uma mente obediente sem disciplina. Não importa o quanto você deseje mudar ou o quanto ore pedindo transformação, sem atitude, a mente continuará sendo um território instável. E é aqui que entra o princípio da disciplina espiritual. Ler a palavra, orar, declarar a verdade, meditar nas promessas, tudo isso não é apenas devoção. É um treinamento mental diário. Deus nos dá as ferramentas, mas somos nós que precisamos colocá-las em prática para reprogramar a mente com a mente de Cristo. Imagine um guerreiro que entra em batalha sem treinar sua espada. Ele será vencido facilmente. Assim também é com a mente. Se você não exercita os pensamentos certos, será dominado pelos pensamentos errados. Mas quando você escolhe todos os dias alimentar-se da verdade, mesmo que esteja cansado, mesmo que não veja resultados imediatos, você está fortalecendo o seu domínio espiritual. E com o tempo, sua mente começa a obedecer, a respeitar seus comandos, a funcionar em favor do seu propósito, e não mais contra ele. Disciplina não é punição, é proteção. É o escudo invisível que impede que sua mente seja invadida por mentiras. E mais do que isso, é também a construção de um novo estilo de pensar. Pensar com fé, com foco, com firmeza. Deus quer que você tenha pensamentos elevados, criativos, estratégicos. Mas para isso, sua mente precisa de direção. Como um cavalo que só corre bem quando alguém firme segura as rédeas. Você é esse alguém. E Deus já te deu o poder para isso. Quantas vezes você já deixou de fazer o que sabia que era certo apenas porque não estava no clima? Isso não é fraqueza, é apenas uma mente que ainda não entendeu quem manda. Mas isso pode mudar hoje. Comece com 15 minutos por dia de disciplina mental. Leia um provérbio, declare uma promessa, cante um louvor, escreva um pensamento de fé. Faça disso um hábito sagrado. E sua mente, aos poucos, deixará de resistir e passará a obedecer com leveza. Lembre-se, Deus não habita na mente confusa, mas no coração disponível. Quando você se dispõe a disciplinar sua mente pela fé, o céu se move a seu favor. E tudo começa com um pequeno compromisso diário. Não espere a mente melhorar para agir. Haja, e sua mente será moldada no processo. Essa é a verdadeira fé com obras, que transforma pensamentos em resultados. Agora que a estrutura mental e espiritual está firmada, pare por um instante. Feche os olhos por 3 segundos. Respire fundo. E imagine como seria sua vida se sua mente te obedecesse. Se ao invés de te travar, ela te empurrasse para frente com coragem e fé. É exatamente isso que essa história vai te mostrar. Que existe um caminho. Uma jornada de transformação verdadeira, que começa por dentro. Ouça essa história edificante. Havia um homem que, por anos, viveu escravizado pelos próprios pensamentos. Ele acordava cansado, mesmo sem ter feito esforço físico. Sua mente não parava. Ansiedade, culpa, preocupação com o futuro, tudo se misturava dentro dele como um redemoinho. Por fora, sorria. Por dentro, implodia. E o pior, ele achava que aquilo era normal. Todos os dias ao acordar, sua mente já gritava: "Você está atrasado. Você vai falhar de novo. Não adianta tentar." E ele obedecia. Ia trabalhar como um corpo sem alma. Cumpria tarefas, sorria para as pessoas. Mas dentro dele havia uma guerra que ninguém via. Uma prisão mental com grades invisíveis, forjadas por traumas e palavras que ouviu desde a infância. Certo dia, algo mudou. Ele entrou em uma livraria evangélica procurando uma resposta. Queria achar um livro que o libertasse, um título que gritasse socorro por ele. Foi quando viu uma pequena Bíblia com a frase: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Aquilo o paralisou por um instante. Era como se Deus estivesse sussurrando: "A resposta está aqui." Ele comprou a Bíblia, começou a ler aos poucos, desconfiado. Não entendia muito, mas continuava. E ali, em meio às palavras, encontrou algo que nunca tinha experimentado: paz. Paz de verdade. Paz que não vinha do silêncio externo, mas de uma presença interna. Ele chorou.
Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava mais sozinho. Decidiu criar uma rotina. Acordava 30 minutos mais cedo. Lia um salmo. Orava em voz alta. Declarava: minha mente é minha serva. Eu sou guiado pelo Espírito. No início, sua mente resistia. Dizia que era perda de tempo, que ele nunca mudaria. Mas ele persistiu, com disciplina, com fé, um dia de cada vez. Os pensamentos negativos começaram a perder força. Era como se estivessem morrendo de fome. E estavam. Ele parou de alimentá-los. Parou de repetir velhas mentiras. Começou a declarar verdades. Sou filho de Deus. Minha mente obedece ao meu espírito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. Ele tinha mais foco, menos ansiedade, dormia melhor. Seus relacionamentos melhoraram. E o mais importante, ele voltou a sonhar. Sonhos simples, mas cheios de propósito. Já não vivia mais no piloto automático. Agora ele dirigia sua vida, com Deus como o navegador. As pessoas ao redor notaram a mudança. Você está diferente, diziam. E ele sorria. Não era uma mudança superficial. Era uma renovação interna, invisível, mas poderosa. A mente que antes o escravizava, agora o servia. Ele não era mais comandado pelos pensamentos. Ele os comandava, pela graça, pela palavra, pela fé. Um dia, olhando no espelho, ele disse a si mesmo: obrigado por não desistir. Você foi mais forte do que os pensamentos que tentaram te destruir. E ali, naquela simplicidade, entendeu. O verdadeiro milagre não foi a mudança da vida, foi a mudança da mente. Porque quando a mente muda, tudo muda. Essa é a jornada de quem decide tomar de volta o controle. Não com arrogância, mas com autoridade espiritual. Não com pressa, mas com perseverança. Não por força humana, mas pela força que vem do alto. Essa história não é só dele. Pode ser sua também. Basta começar. Um pensamento de cada vez. Uma decisão de cada vez. E você? Está pronto para recomeçar? Está disposto a treinar sua mente para te obedecer e não mais te dominar? Diga nos comentários: eu escolho recomeçar. Minha mente obedece à minha fé. O que aquela história nos mostra é que sua mente só começa a obedecer quando você, com clareza e fé, mostra a ela qual caminho seguir. Sem direção, a mente se perde nas emoções do dia. Mas quando você impõe um caminho de fé, mesmo que com passos pequenos, ela aprende a seguir. É como uma criança inquieta que precisa de limites, horários e instruções. Sua mente precisa de liderança, e quem deve liderá-la é você, com Deus como sua fonte de autoridade e sabedoria. O maior erro que cometemos é achar que os pensamentos ruins vão embora sozinhos. Eles não vão. Eles precisam ser substituídos. Se você apenas tenta não pensar em algo negativo, ele volta com mais força. Mas se você coloca um novo pensamento no lugar, uma verdade bíblica, uma declaração de fé, um propósito claro, a mente se reorganiza. É como expulsar um intruso e preencher o espaço com um hóspede bem-vindo. A mente precisa de ocupação espiritual. Por isso, comece hoje a praticar a técnica da substituição consciente. Quando vier um pensamento de medo, declare um versículo de coragem. Quando surgir um pensamento de escassez, proclame uma promessa de abundância. Quando a mente tentar te lembrar do passado, lembre-a do que Deus já escreveu sobre o seu futuro. Isso é domínio espiritual. É usar a espada do Espírito, a palavra, para cortar o que não serve e abrir espaço para o que edifica. Você pode até sentir resistência nos primeiros dias. A mente vai tentar negociar com você. Vai dizer que é exagero, que não adianta, que você já tentou antes. Mas não se engane. Isso é apenas a mente tentando manter o domínio que ela sempre teve. Agora você está assumindo o governo. E todo novo governo enfrenta resistência. Mas a fé persevera, mesmo quando tudo parece igual, porque ela enxerga o invisível e constrói a realidade com base nele. A partir de hoje, declare sobre sua vida: minha mente tem direção, minha alma tem paz e meu espírito está em autoridade. Você não precisa mais ser refém de pensamentos que te paralisam. Deus te chamou para conquistar, crescer,
liderar e inspirar, mas tudo começa dentro de você. Quando sua mente te obedecer, o mundo ao seu redor começará a mudar também. Uma das verdades mais libertadoras que você pode entender é esta: você tem autoridade espiritual sobre sua própria mente. Isso não é teoria motivacional, é promessa bíblica. Jesus disse: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo." Lucas 10:19. E onde o inimigo começa a agir? Nos pensamentos. Quando você compreende que foi revestido de autoridade, você deixa de ser refém da mente e passa a ser comandante dela, com a palavra como sua espada e o Espírito Santo como seu guia. Essa autoridade, no entanto, precisa ser exercida. É como uma herança que você só usufrui se souber que tem. Muitos cristãos vivem como se estivessem à mercê de seus pensamentos, sem saber que podem se levantar em oração e declarar: pensamentos de medo, eu não aceito vocês. Eu tenho a mente de Cristo. Minha mente está protegida pelo sangue de Jesus. Isso não é fanatismo, é exercício de governo espiritual. É o mesmo princípio de Josué, que foi instruído a meditar na palavra dia e noite para ter sucesso e prosperar em seus caminhos. Quando você toma posse dessa autoridade, começa a perceber que sua mente reage ao tom da sua voz. Quando você fala com fé, a mente escuta. Quando você ora com convicção, os pensamentos se alinham. Quando você age com clareza, os sentimentos acompanham. Não espere mais ser inspirado para começar. Comece para ser transformado. Fé não é sentimento, é decisão. E decidir ter uma mente firme é um ato de coragem diária. É por isso que muitos milagres só acontecem depois da mudança mental. Não porque Deus impõe condições, mas porque Ele respeita a sua liberdade. Ele quer que você deseje o milagre, que se prepare para recebê-lo, que alinhe sua mente ao céu. Quando sua mente se torna território santo, Deus age com mais fluidez. A bênção que você espera lá fora pode estar esperando que você organize sua casa interior. E tudo começa com o comando: eu assumo minha autoridade. Eu não aceito mais pensamentos contrários à vontade de Deus. Hoje, eu te convido a escrever no papel, em voz alta e com fé: eu sou autoridade sobre minha mente. Ela me obedece. Eu tenho a mente de Cristo. Declare isso todos os dias. Cole no espelho. Leia antes de dormir. Ore com base nisso. Com o tempo, sua mente não apenas vai obedecer, ela vai se transformar em uma aliada poderosa da sua fé, dos seus sonhos e da sua missão. Dominar a mente não é um evento, é um processo. E esse processo exige treino diário, como um soldado que prepara sua espada todas as manhãs. A mente, por padrão, busca conforto, repete padrões, tenta evitar o esforço, mas o espírito, quando bem alimentado, a ensina a resistir. Você precisa entender que sua mente é como um músculo. Ou você fortalece com disciplina, ou ela enfraquece com distração. O que você treina cresce. O que você negligencia apodrece. E isso é uma escolha diária, silenciosa, mas poderosa. Comece o dia alimentando o espírito antes de alimentar a mente. Antes de pegar o celular, leia um versículo. Antes de se preocupar com a agenda, ore. Antes de entrar nas redes sociais, entre na presença de Deus. Isso não é religiosidade, é estratégia espiritual. Quando você faz isso, está dizendo à sua mente: você não está no controle. Quem lidera aqui é o espírito. Esse pequeno gesto altera o restante do dia. Altera o humor, o foco, o discernimento. Um simples hábito muda toda a atmosfera interna. E não espere perfeição. Haverá dias em que sua mente vai resistir, te sabotar, tentar te arrastar de volta para velhos hábitos. Nessas horas, respire fundo e lembre-se: a guerra é diária, mas a vitória é certa para quem não desiste. Deus não está esperando que você nunca falhe. Ele está esperando que você se levante sempre que cair. A mente pode até tentar te derrubar, mas o espírito que habita em você é mais forte. E quando você treina essa mente com constância, ela começa a cooperar, em vez de te confrontar. Aqui vai um exercício simples. Escolha 3 declarações espirituais e repita todos os dias pela manhã. Por exemplo: hoje minha mente é guiada pela fé e não pelo medo. Eu tenho domínio próprio, foco e paz.
O Espírito Santo governa meus pensamentos e decisões. Diga isso em voz alta, com convicção, olhando nos seus próprios olhos no espelho. Pode parecer simples, mas é um treinamento de guerra. Você está formando soldados de fé dentro da sua alma. No fim do dia, analise onde sua mente te obedeceu, onde ela te enganou. Faça disso um processo de ajuste diário. Lembre-se, a mente treinada é como um exército alinhado, pronta para lutar ao seu favor, e não mais contra você. Você não nasceu para ser vítima dos seus pensamentos. Você nasceu para ser comandante da sua missão. Grande parte da confusão mental nasce da crise de identidade. Quando você não sabe quem é, qualquer pensamento te define, qualquer opinião te desestabiliza, qualquer voz externa te confunde. Mas quando sua identidade em Cristo está firmada, a mente encontra segurança, direção e propósito. Deus não te chamou para viver perdido em pensamentos. Ele te chamou para ser luz, sal, referência. E isso começa no íntimo, saber quem você é antes de tentar conquistar qualquer coisa no mundo. Você não é o que sente, você não é o que passou, você não é os erros que cometeu, nem os traumas que viveu. Você é aquilo que Deus diz sobre você. E quando a sua mente se alinha com essa verdade, ela para de resistir e começa a cooperar com seu destino. A mente se torna obediente quando a identidade está firmada. É por isso que o inimigo trabalha tanto para distorcer sua imagem. Porque se ele conseguir te fazer duvidar de quem você é, ele conseguirá manipular seus pensamentos e suas decisões. A Bíblia afirma: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não importa o que sua mente diga. Se ela ainda está presa em sentimentos de inferioridade, culpa ou medo, ela está mentindo. E é sua responsabilidade corrigir essa mentira com a verdade. A mente é como uma criança assustada, que precisa ouvir da boca do pai: você é meu filho, você é amado, você é capaz, você foi chamado. Essas palavras não são apenas bonitas, são alicerces espirituais. E uma mente sem alicerce é um prédio à beira do desmoronamento. Por isso, todos os dias, declare sua identidade em Cristo. Diga: eu sou forte mesmo quando me sinto fraco. Eu sou guiado, mesmo quando não vejo o caminho. Eu sou amado, mesmo quando erro. Isso não é autoajuda, é fé pura, madura e fundamentada. A mente precisa de direção. E a maior direção que ela pode receber é: você já é em Cristo tudo o que precisa ser. Agora, caminhe como quem crê nisso. Quando você tem clareza de identidade, sua mente não precisa mais lutar por aceitação. Ela descansa, obedece, se alinha, porque agora ela sabe para onde está indo. E quando você sabe quem é, não perde tempo tentando ser outra coisa. Você se posiciona, você comanda, e o mundo espiritual responde à sua autoridade com resultados. Dominar a mente não é se tornar arrogante, é se tornar firme. Ter uma mentalidade de conquista em Cristo não significa andar por aí dizendo eu posso tudo, mas sim declarar com convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Há uma diferença gigantesca entre autossuficiência e autoridade espiritual. O mundo ensina que conquistar é sobre poder. Deus ensina que conquistar é sobre obediência. E a mente só se torna verdadeiramente obediente quando é guiada por um espírito que anda em humildade diante do Pai. Uma mente conquistadora é aquela que foca, avança e realiza, mas sem pisar em ninguém, sem se perder no ego, sem se esquecer da fonte. Ela diz sim para o que edifica e não para o que distrai. Ela entende que cada meta só faz sentido se estiver conectada a um propósito maior. Quando você alinha suas conquistas à vontade de Deus, sua mente se fortalece com ousadia e paz ao mesmo tempo. E isso é raro, porque no mundo, quem conquista costuma viver em tensão. Mas em Deus, quem conquista vive em descanso. Você precisa entender: humildade não é fraqueza. Humildade é saber que tudo vem de Deus, mas que Ele espera que você se levante e ande. É ter consciência de que a força é dele, mas o movimento é seu. É assumir a responsabilidade de agir, mesmo quando não sente vontade. A mente precisa dessa clareza. Ela precisa saber que não depende só de motivação emocional, mas de decisão espiritual. Quem decide andar pela fé
Conquista o que muitos só sonham, porque sai do campo da intenção e entra no campo da ação com propósito. Comece a se ver como alguém que conquista sem perder o coração, que avança sem endurecer a alma, que vence sem esquecer de onde veio. Isso é mente alinhada ao céu, determinada, mas sensível, firme, mas dependente de Deus, convicta, mas ensinável. A mente que obedece é aquela que aprendeu que sua maior força é o espírito que vive dentro dela, e não o barulho das emoções que vem de fora. Por isso, a partir de agora, caminhe com essa certeza. Você pode conquistar tudo o que Deus colocou no seu espírito, sem pressa, sem orgulho, sem medo. Sua mente vai obedecer, seu corpo vai seguir e os céus vão abrir, porque onde há fé com humildade, há poder com sabedoria. Depois de tudo que você ouviu até aqui, fica uma verdade inegável. Se você dominar a sua mente, nada poderá mais dominar você. As guerras invisíveis cessam quando a mente é submetida à autoridade do espírito. Os ruídos silenciam, a direção volta, e aquilo que parecia impossível começa a tomar forma. Porque quando a mente obedece, o corpo age, a fé se manifesta e a vida responde. O segredo não está lá fora, em alguma técnica mirabolante, está aí dentro, esperando sua decisão. Não espere mais o momento certo para mudar. O momento é agora, hoje. Não porque sua mente esteja pronta, mas porque sua alma está decidida. Deus honra decisões, não perfeições. E se você der um passo, mesmo pequeno, em direção à obediência espiritual, a transformação será inevitável. Comece com disciplina. Alinhe seus pensamentos, declare a palavra e persista. Sua mente vai resistir no início, mas com o tempo ela vai se dobrar à força da sua fé. A vida não muda com promessas vazias, mas com decisões firmes. E a decisão de renovar a mente é talvez a mais importante de todas, porque ela muda a forma como você enxerga o mundo, as pessoas, os desafios e principalmente a si mesmo. Uma mente transformada não vive mais como vítima. Ela vive como agente da fé, do amor, da sabedoria. Ela constrói, edifica, influencia. E isso começa com a sua escolha de hoje, assumir o controle com Deus no centro. Agora, eu te convido a agir. Escreva nos comentários: minha mente obedece à minha fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está preso em pensamentos negativos e precisa de uma direção espiritual. Curta, comente, se inscreva. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mentes que ainda vivem como prisioneiras e precisam aprender a se libertar pela fé. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.